Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Matheus. Hoje vamos continuar aqui a criação do nosso token, né, da nossa aplicação. E o que a gente fez? A gente pegou aqui criamos esse controller aqui com essa informaçãozinha que a gente tem que devolver um token aqui dentro desse OK. Vamos ter que devolver um token. Tudo bem. Também implementamos aqui no nosso .xml a biblioteca do AuthZero, que vai ser responsável por estar realizando essa implementação desse token. E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai estar criando uma classe por fora da classe controller, porque ela vai ser uma classe um pouquinho complexa, que não vai ficar bacana você botar essa lógica dentro do controller. Então, é isso. Vamos lá, vamos para a aula. Então, vou lá no nosso src main Java, dentro do nosso pacote aqui da nossa aplicação, eu vou no infra. Dentro desse infra eu vou estar criando uma classe que vai ser responsável pelo serviço do token. Vamos lá, ó, botão direito em cima do pacote infra, new class. Vamos botar aqui token service, por exemplo. Essa classe vai ser responsável por estar gerando o token, por qualquer modificação do token a gente vai estar colocando nessa classe. E aqui, como a gente já viu muitas vezes, essa classe por si ela é uma classe Java, ela não é carregada pelo Spring. Então temos que ir lá e colocar a anotaçãozinha service em cima dela, já que no caso aqui é um serviço. Porém, se fosse um componente, poderia um @components, se fosse controller, @controller, restController e por aí adiante. Aqui vamos ter que implementar logo de cara um método que vai ser responsável pela geração do token. Vamos lá, aquele mesmo padrão de sempre, né? Public, só que aqui no caso o retorno desse método vai ser uma string, porque o nosso token nada mais é do que uma string. E o nome desse método pode ser gerar token, por exemplo. Vamos botar os parênteses e as chaves. Tudo bem. O que acontece? Dentro dessa aplicação aqui, a gente vai estar acessando a biblioteca que a gente baixou lá no .xml. E com isso, nada melhor do que entender uma biblioteca nova é olhar a documentação. Então, pessoal, para acessar aquela documentação, eu voltei aqui para fazer o mesmo caminho que eu fiz na última aula, para a gente achar aquela documentação. E é muito simples. A gente entra aqui no Java, no jwt.io, e vem aqui em Libraries. A gente já fez esse processo, tá? Só estou botando aqui para relembrar. Libraries, aqui a gente pesquisa o Java, e aqui logo a primeira biblioteca vai ser o AuthZero, ó, AuthZero. E vamos no View Repo. Ele vai tacar a gente lá para o GitHub. E aqui no GitHub a gente tem a documentação dessa biblioteca, como que funciona a instalação e também, olha que interessante, como gerar o token. Aqui ele tem um trecho de código, e esse trecho de código ele é um exemplo do que você tem que implementar lá. Então vamos começar o seguinte, vamos copiar esse trecho aqui, vamos lá na nossa aplicação, deixa eu abrir aqui minha aplicação, e dentro dessa aplicação vamos dar um Ctrl V, simples. E agora sim nós vamos fazer alterações para deixar esse trecho de código adaptado à nossa aplicação. O token nada mais é do que uma assinatura digital. Então aqui ele já cria para a gente um objeto do tipo algoritmo. Vamos estar modificando isso aqui para deixar o padrão do nosso projeto. Vamos colocar aqui um var algorithm. E aqui nesse algoritmo a gente vai estar utilizando um outro tipo, não vai ser esse rs, vai ser um hmac. Deixa eu só tirar isso aqui. Ó, .hmac256. Beleza. Esse método aqui, ele recebe como parâmetro uma senha, porque para você utilizar esse tipo de geração de assinatura digital, você tem que ter uma senha. Vamos supor que é a senha da API. Só que essa senha dessa API, além dela ser uma string, ela não pode ficar aqui em código aberto. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Vamos botar aqui um número qualquer, só para deixar ela aqui cadastrada, né? Mas a gente vai modificar isso. Não é bom deixar senha em trecho de código aberto. Agora aqui a gente pode começar de fato a gerar o token se essa senha aqui for correta, né? Se ele vai tentar, se não for a senha correta, ele não vai gerar o token. Essa é a ideia. Então vamos fazer aqui dentro desse try-catch, a gente vai, ao invés de botar essa variável aqui, vamos colocar um return. E vamos tirar isso aqui, ó. Pronto, maravilha. Ó, maravilha. Que aqui a gente já retorna direto o nosso JWT token, que vai ser a informação que vai ser retornada nesse método. Aí o que acontece? Aqui a gente tem o nosso método de JWT. Vamos só importar aqui, que ele está dando como se não tivesse importado. Beleza.
E aqui a gente vai puxar um ponto create desse método, dessa classe. E desse create, a gente vai começar a puxar uma série de submétodos que vão fazer tipo uma corrente de métodos. Vão ser vários métodos que você pode botar várias informações dentro desse token na hora da geração dele. Aqui, por exemplo, está with issuer. Esse with issuer, não sei se estou falando certo, ele está dizendo quem é o criador, quem está disponibilizando esse token. Aqui a gente pode botar o nome da nossa API, remédios underline API, só para ficar personalizado, né? Aqui, por exemplo, ó, já pode ver que é aqui, então ele vai fazer a assinatura depois da gente botar essa informação que é da remédios API. Aí já pega aqui essa variável aqui de cima para criar o token de fato. Aí, beleza. Aqui vamos tirar esse negócio que veio automaticamente, né? Vamos apagar essa linha. E embaixo dessa linha aqui a gente tem que tacar. Se não funcionar, se der algum problema, a gente vai devolver uma exception. E isso é bem simples. Vamos vir aqui, throw runtime exception. Runtime exception. Só que aqui antes desse throw runtime exception, a gente tem que botar um 1000. Beleza. E aqui no parâmetro dessa exception, a gente vai botar uma string, que vai ser a mensagem de erro, né? Erro ao gerar token, por exemplo. Gerar token. Vamos botar uma vírgula e botar exception. Beleza. E fechamos aqui essa informação. Acho que ele está pedindo também para importar. Ó. Quando ele fica vermelhinho assim, é só clicar em cima, Ctrl 1, que ele vai importar. E aqui a gente tem um código simples, mas que já está adaptado à nossa API para gerar um token. Então, pessoal, mas pensem comigo. Aqui nós temos que ter algumas informações a mais. O nosso tipo de aplicação, ela não é aquela que guarda a sessão do usuário. Então, como que a nossa API vai saber qual é o usuário que está acessando o nosso sistema? É diretamente dentro do token que vai essa informação. E com isso a gente tem outro método aqui para botar nessa corrente de métodos. Vamos colocar aqui with subject. Ó, esse with subject ele vai ter um código específico, um trecho do código específico do usuário. A gente pode botar aqui um usuário.getLogin, vamos supor, para estar identificando de fato qual é esse usuário. Só que assim, a gente tem um problema, a gente não tem esse usuário criado, né? Aqui, por exemplo, para a gente poder estar acessando esse usuário, a gente tem que estar recebendo ele como parâmetro no nosso próprio método. Então vamos só botar aqui, ó, usuário, beleza, e vamos importar esse usuário. Tranquilo, com isso aqui a gente já tem uma forma de identificar o usuário que está fazendo login na nossa aplicação. Aí também a gente pode ter vários outros conchaves aqui, né? Por exemplo, o if claim. Esse if claim a gente consegue dar várias informações no tipo chave valor. Como seria isso? Vamos colocar aqui que o ID desse usuário, toda vez que a gente logar, a gente vai ter aqui usuário.getID. Olha só, a gente consegue também pegar o ID, a gente consegue pegar o nome, a gente consegue pegar... Vai ser chave valor. Você vai botar aqui uma string com o nome do valor e depois vai utilizar o respectivo método para acessar o atributo do usuário via getID, getLogin, etc. Eu vou apagar isso aqui porque não vai ser o objetivo da nossa aula. No caso é bem tranquilo, tá? Pode botar tipo de perfil também, fica bem básico. Tudo bem, pessoal, mas agora vamos raciocinar mais um pouquinho nessa questão de segurança. Vamos supor que você tem um token. O seu cliente entrou e recebeu um token da aplicação e ele está utilizando lá a aplicação. E o dia acabou, no outro dia ele vai lá, utiliza de novo e assim vai. Vamos supor que ele utilizou sua API por um celular. E em determinado momento o celular dele foi roubado. E com isso, ou então foi hackeado, né? Alguém roubou os dados dele, e com isso ele está conseguindo acessar a sua API com o mesmo token. Por quê? Porque você não botou um tempo de expiração. Então, assim, uma prática muito constante de segurança é você botar um tempo para aquele token ter validade na sua API. Então, assim, vamos supor, eu gerei um token agora, ele vai valer 2 horas. Eu gerei um token agora, ele vai valer 5 minutos. Daqui a 5 minutos o cara vai ter que logar de novo para pegar um novo token. E vai depender da sua regra de negócio aí, da sua empresa, do seu projeto. E é muito simples fazer isso. Vamos botar aqui, ó, um ponto with subject. Expired date. E dentro dessa data aqui, a gente vai estar botando de fato qual é o tempo que a gente quer deixar esse token valendo. E aqui a gente pode botar um outro método para não ter que ficar aqui dentro. Vamos botar aqui, ó, data expiração. Pera aí, escrevi errado. Expiração. E beleza. Só que esse método aqui,
não existe, né? Então vamos criar esse método, bem simples, create method, ele já cria automaticamente. Só botar a mãozinha aqui em cima dele e create method. Aqui eu não vou estar utilizando deixe, eu vou estar utilizando um instance. Deixa eu pegar aqui, instance. Do JavaTime, ó. Beleza. Com esse instante do JavaTime, a gente tem que pegar o nosso tempo atual. Deixa eu botar aqui, ó. Return. Eu vou botar aqui um return local date time ponto now, para a gente pegar a hora de agora. Depois vamos acrescentar o valor que a gente quer. Eu vou botar aqui 2 horas, por exemplo, plus 2 horas. Vou botar aqui, ó, 2 horas. Eu botei errado aqui, pessoal, perdão. É plus hours. E o número 2. E aqui eu vou botar o ponto toStand, zone offset, ele já vai ter aqui, ó, zone offset, ponto off. E dentro desse ponto off a gente vai botar menos 0,3, que já vai ser aqui no Brasil, esse é o horário do Brasil. E aqui a gente encerra essa lógica aqui. O que a gente está fazendo? A gente está pegando o tempo de agora, está acrescentando 2 horas para o momento da hora atual. Beleza, quando esse token perder essas 2 horas aí extras que ele ganhou aqui, ó, de tempo, ele vai parar de valer. E ele vai estar sendo, esse método aqui vai estar sendo puxado aqui em cima, para identificar que é essa a configuração que a gente está botando, são 2 horas. Percebam que eu vou até tirar isso daqui que veio sem querer esse pacote aqui, ó. Eu tinha botado a informação ali embaixo errada, acabou vindo um pacote diferenciado. Mas tudo bem, vamos lá. Agora que a gente tem essa lógica aqui implementada, que a gente está criando, o criador do nosso token, a nossa API, ele vem trazendo o registro do nosso usuário, ele vai ter um tempo de expiração de 2 horas, que está sendo configurado aqui embaixo por esse método aqui da classe Instant, do JavaTime, e também temos aqui, de fato, a criação do algoritmo na sua assinatura, né? Beleza, e caso isso aqui dê algum problema, vai pegar e vai tacar uma exception aqui com uma mensagem de erro. Ok, perfeito. Criamos a nossa classe, que é bem simples, é tranquila, em relação à criação do token. E aonde que a gente vai usar essa classe? Já que ela está criada aqui perfeitinha. Vamos utilizar lá no Autenticação Controller, né? E aqui vai ser muito simples. A gente vem aqui, ó, da mesma forma que fez ali em cima, auto-write, e aqui embaixo a gente vai criar esse atributo, private. Prestem bem atenção que o Spring, quando vocês forem completar, o Spring também tem essa classe Token Service. Olha, tá vendo? Tem a classe do Spring, que no caso é uma interface, né? E tem a classe aqui do Token Service. Então, ó, Token Service do curso, Matheus, do Spring, você olha o nome aí que está no seu pacote para você puxar do seu pacote. E bota aqui um Token Service como nome do atributo que vai ser utilizado. Aí tudo bem, a gente implementou isso aqui. Lembrem que a nossa aplicação, tudo que entra é DTO e tudo que sai é DTO. Só que aqui no momento nós não vamos estar utilizando o DTO de fato. Vamos só botar aqui o token para testar se está funcionando. Vamos lá, o token service, vamos lá, o token service. Vamos botar aqui gerar token. Aí esse gerar token aqui, esse método, se vocês lembram que a gente acabou de criar, ele exige um usuário. Só que como é que a gente vai saber o usuário? Simples. Aqui, por momento, a gente vai estar utilizando essa própria variável que é a autenticação, que ela tem um método, a autenticação, que ela tem um método chamado getPrincipal. GetPrincipal, que ela vai pegar o usuário que está logado de fato aí. Só que ele vai dar erro de compilação de novo. E aí a gente é simples, a gente vai criar um cast para o usuário. O que é isso? O token ele vai estar devolvendo um objeto aqui. Esse método aqui ele vai devolver um objeto. Então o nosso método dá errado, porque ele não quer um objeto, ele quer um usuário. Ele quer o usuário que está aqui, ó, no parâmetro dele. Então a gente vai lá e utiliza aquela abordagem simples do Java, que é um cast. A gente vai estar informando para o Spring que por mais que seja um objeto que está sendo devolvido, esse objeto é um usuário. Não é um outro tipo de objeto, é um usuário. A gente está demonstrando, ó, é um usuário. Eu sei que é um usuário, pode ficar tranquilos. Java, Spring, pode ficar tranquilo que é um usuário, não vai dar problema. E agora, para finalizar a aula de hoje, a gente vai salvar esse código aqui. Beleza, está tudo compilando certinho, tudo bonitinho. E vamos botar ele para rodar. Vamos botar ele para rodar, ver se ele vai inicializar o projeto. Muito bom, o projeto rodando, nenhum problema. Vamos lá no nosso Insomnia.
e vamos testar aquela requisição para ver se de fato ele vai estar devolvendo token, né? Vamos esperar o Insomnia abrir aqui. Beleza, vamos aqui. Ó. Lembrando que esse usuário aqui a gente já criou, está lá no banco de dados, está rodando. E vamos mandar aqui a requisição. Tem que devolver um token aqui, que vai ser gerado automaticamente na hora. Ó. Olha só, opa, que maravilha, devolveu o token. E uma coisa bem interessante, se você pegar esse token aqui, ó, dar um Ctrl C nele, e lá no, no JWT, e decodificar esse token, a gente consegue as informações que a gente botou lá. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui e vou botar o meu. Ó. Olha só, ele na hora ele já demonstra, ó, o tipo de algoritmo é aquele que a gente botou, o tipo é o JWT, ele mostra aqui ó, que o nome do criador Remedios API, que o usuário é o Matheus Teste, e aqui tem o tempo lá de expedição, que vai valer, né? Então, pessoal, aqui a gente está começando a ver já como é que vai funcionar, como é que está funcionando bacana a nossa API. Ela está devolvendo token. Agora, nas próximas aulas, a nossa intenção é pegar esse token e fazer ele sempre ser validado. Se não for validado, vai dar algum problema lá na hora de entrar, dentre outras configurações no próprio token. Mas a princípio a gente fez o básico, a gente está conseguindo criar essa estrutura de validação por token. Eu agradeço muito a preferência de vocês, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima aula.